Rapaziada, estamos aqui na Rádio Bandeirantes e vou falar uma coisa pra você. O Dorival tá cavando um buraco ruim pra ele, hein? Tirou os melhores jogadores do Corinthians e o time desandou contra o Santos. O jogo ruim, parece que quanto mais tempo pra treinar tem, Dorival vai se afundando aí. E o Corinthians tinha toda a possibilidade de vencer o jogo. No finalzinho, uma falta pra jogar a bola dentro da área, que o Santos estava com 2 jogadores a menos, poderia ter feito a diferença. Aí o Memphis chuta, pega no pé do zagueiro. Então o Corinthians foi muito mal. E Dorival, quando tem tempo para treinar, treina mal também. E o Corinthians, o empate 1-1 com o Santos. Foi esse aí o jogo. Que jogo, hein? Ruim demais. Tá louco. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do beijo. O Corinthians perdeu a grande oportunidade de ganhar do Santos na Vila Belmiro. Os 10 primeiros minutos de jogo só deu o Santos, mas aí o Memphis marcou um golaço. E aí, quando tudo levava a crer que o jogo ia ser tranquilo, o Gabriel Paulista não pode fazer aquilo. Gabriel Paulista que é muito bom jogador, mas esse ano já é a terceira falha dele aí, que não dá, pô. Deu o gol pro Gabigol, cara. O segundo tempo já foi um jogo mais fraco, o primeiro tempo foi bem melhor. O Mateuzinho hoje também um dia muito ruim. O Memphis no final bateu uma falta de forma bizonha. E o Corinthians teve de novo, o Corinthians teve a grande chance de ganhar do Santos. O Neymar não jogou absolutamente nada e no final terminou 1-1. Ruim pros dois, viu? De bom, não teve pra nada pra ninguém, não. Isso aí, pessoal. Terminou na Vila Belmiro. Santos 1, Corinthians também 1. Apesar de ainda longe do ideal, óbvio que tá longe do ideal, pelo menos melhorou comparado à tiriça que foi o último jogo contra o Curitiba. Isso é fato também. Mas vão me perguntar, mas tá bom, mano? Obviamente que não. O time precisa melhorar em todos os quesitos. Na parte tática, precisa ser um time mais próximo, não rifar tanto a bola. Na parte técnica, alguns jogadores também precisam voltar a jogar o que já produziram. Tem muitos jogadores que ainda estão muito abaixo. E na parte física também, porque é evidente, pessoal, que no segundo tempo, muitas vezes o time do Corinthians morre. Com relação ao jogo, pessoal, o Corinthians começou mal ali, tomando uma pressão do Santos, praticamente não ficava com a bola. Construiu um contra-ataque ali numa jogada muito bonita, tá certo? Do Caio César com o Memphis, que finalizou muito bem. Gabriel Paulista acabou entregando aí o gol de empate do Santos, mas mesmo assim, pessoal, o Corinthians ainda teve chances para poder ampliar o placar ainda no primeiro tempo. Novamente, o Brasão fazendo alguns milagres. Segundo tempo foi aquele jogo mais picado, amarrado, faltoso, mas eu quero destacar alguns pontos positivos. Por exemplo, o Memphis desencantou. E é um cara que, quando quer jogar, ele sabe, qualidade para isso ele tem. Então, Memphis, a torcida tá de olho em você. E o Caio César, pessoal, um jogador muito inteligente, habilidoso ali pelo lado de campo, pode ser realmente uma opção viável, principalmente nesse esquema do Dorival, que gosta de jogar com o atacante aberto. Pode ser, inclusive, talvez aí uma trinca junto com o Yuri Alberto e com o Memphis também, porque é um cara que muitas vezes precisa daquele mano a mano e ele consegue entregar. Corinthians na tarde de hoje, pessoal, eu acredito que poderia ter tido até uma melhor sorte. Novamente o goleiro do Santos, o Brasão, fez alguns milagres ali impedindo o gol do próprio Caio César, uma cabeçada ali difícil de defender também do próprio zagueiro do Corinthians, aí o Gustavo Henrique, enfim. Eu acredito que poderia, talvez, aí com um pouquinho mais de sorte, o Corinthians ter saído vitorioso da Vila Belmiro. E se não fosse a pichotada do Gabriel Paulista também. Não vou começar a cornetar não, porque eu acho que ele vinha jogando bem. Mas é uma falha que num clássico também não pode cometer, hein, Gabriel? Tem que ficar mais esperto. O Dorival é bom técnico e o Corinthians tem um elenco legal. Não é ruim o elenco do Corinthians. Só que nós precisamos entender a partir de agora como o Dorival vai se reinventar nas competições de pontos corridos. Porque a mentalidade do Corinthians é evidente quando entra em competições de mata-mata e pontos corridos. Perder ponto para o Curitiba em casa, perder ponto para o Santos, com falha da zaga, a gente não vê esse tipo de comportamento em campeonato de mata-mata. Isso é um fato. É uma característica do Dorival, né? Então o meu pensamento é como, eventualmente, a psicologia desse time precisaria mudar para que o Corinthians atuasse bem nos pontos corridos, com um elenco que é ok, também quando atua, assim como atua nos campeonatos de mata-mata. Vacilar num gol daquele na zaga não aconteceria no mata-mata, o Gabigol resolve, né? Ele é jogador de jogo grande. Para terminar, Neymar, pela atuação de hoje, estaria, na sua opinião, na lista do Ancelotti amanhã? Responde aí. Ô Lima, eu quero começar mandando um abraço para o Thiago Celestino, que nos acompanha aqui. Mas com todo respeito, ele diz, Lele e De Paula são muito corneteiros. Eu sinceramente não sei qual jogo ele assistiu
que o Corinthians não merecesse críticas hoje, né? Como se a gente estivesse aqui tendo que aplaudir, achar que o jogo do Corinthians foi maravilhoso, que o empate com 2 a mais no fim da partida foi ótimo. Para mim não faz sentido, porque realmente o Corinthians produziu pouquíssimo para conquistar os 3 pontos hoje na Vila Belmiro. No primeiro tempo, ficou muito dependente ali dos contra-ataques e principalmente do Caio César pelo lado direito. A jogada do Corinthians era bola no pé do Mateuzinho para o Mateuzinho tentar a bola longa para ele, porque não conseguia sair jogando. E depois, no segundo tempo, os 2 times voltaram numa nhaca, mas numa nhaca que parecia jogo de compadre realmente, ninguém queria vencer. Tava ótimo o empate para os 2. Só que aí, só nos 35 minutos, a partir dos 35 minutos que o Corinthians parece que acordou para o jogo, né? E com algumas substituições ali, com o Kaique entrando para tentar fazer novamente essa função que o Caio César fazia na primeira etapa. Aí o Santos só começou a conseguir parar o Corinthians na falta. Era falta atrás de falta ali, né? Foram 5 consecutivas. E ainda assim, o Corinthians ganhando campo, né? E com o Santos perdendo alguns jogadores ali, Lua Pérez foi expulso, depois saiu o Lira também machucado. Com superioridade de 2 homens a mais, o Corinthians não conseguiu mais produzir para sair da Vila com os 3 pontos. Então, realmente, fez pouquíssimo hoje em campo o Corinthians e é para se cornetar, sim. E eu acho que quem pensa diferente disso deve ter assistido outro jogo. Muito bem, muito bem. É o seguinte, ó, você que nos acompanha no 97.5